Meu nome é Patrícia Bueno, tenho 48 anos, sou professora. E eu carregava já um trauma desde a infância, porque durante praticamente toda a minha infância eu fui molestada por um familiar muito próximo e esse trauma desenvolveu uma série de problemas. Eu sofri, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha muito medo, eu desenvolvi o pânico também, ansiedade extrema, né? Na escola, assim, por exemplo, a ansiedade era tão grande que se eu tivesse que fazer uma prova, eu passava mal, eu ia para a escola passando mal pelo caminho, era um nível de ansiedade assim extremo. E esse problema da depressão foi crescendo, né? Então eu fui buscando, comecei a buscar tratamentos, né? E na época eu falei assim, não, eu tenho que fazer um tratamento, eu falei assim, não, eu tenho que ser um psiquiatra, eu tenho que já ir com um médico, porque eu cria que se eu fosse com um psiquiatra, eu ia ter melhores resultados, né, no tratamento. Eu cheguei a tomar medicamentos, né, para depressão, era como se tomasse água com açúcar, não resolvia. A tristeza, aquela tristeza, ela só crescia, ela só aumentava, aquele vazio que eu sentia, né, que me dominava assim de uma forma que isso me levou a ter insônia, isso comprometeu assim toda a minha vida, né? Porque eu já tinha dificuldades de relacionamento, tentava sair para me distrair, mas aquele vazio, ele me dominava 24 horas por dia. Abandonei as aulas, eu não conseguia mais dar aula por causa do pânico. Então a minha vida se resumiu a ficar dentro de um quarto, chorando dia e noite, nessa situação deplorável. A pessoa, quando está nessa situação, ela tenta de tudo. Ela vai, ela faz coisas assim que ela depois para e pensa, nem acredita que fez. Porque aí do psiquiatra eu fui para parapsicólogo, aí eu fui tentar acupuntura e terapias e me consultava com vários especialistas e nada. E eu cheguei ao ponto de fazer até ritual em cemitérios. Então assim, no auge da minha depressão, porque eu tinha muita vontade de morrer, eu pedia, a minha oração se resumia nisso. Eu queria dormir e não acordar. Eu queria dormir e morrer. Eu era noiva do meu esposo e foi onde eu sentei na frente dele e eu usei exatamente essa frase. Eu falei, eu não aguento mais sofrer. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Ele olhou assim no fundo dos meus olhos e disse assim, Patrícia, eu tenho certeza que se você for na igreja universal, lá eles fazem uma oração forte. Eu tenho certeza que você vai ficar curada. E eu tinha uma verdadeira ojeriza pelo Bispo Macedo, pela Igreja Universal, devido a tudo que eu acompanhava, né, na mídia. Assim, o meu preconceito era tão grande contra o bispo, contra a igreja, que se tivesse uma passeata, eu estaria na frente, porque era assim, era muito forte. Era algo assim que eu não podia ouvir falar no nome do bispo. Simplesmente aquilo era uma ojeriza, uma aversão, uma repugnância que eu tinha, que eu carregava dentro de mim. Assim, e cada dia que passava, a minha vizinha trazia o jornal da igreja, gente, eu acho que, nossa, só de ver o jornal, qualquer coisa que se referisse, que lembrasse a igreja, se eu passasse na porta, eu nem olhava. Assim, era muito forte, essa aversão, esse preconceito era algo muito forte que ficou, né, que se intensificava cada vez mais dentro de mim. Eu me via assim, eu já tentei de tudo, eu falei para mim mesma, não tem mais nada para você tentar, não tem mais nada para você fazer. E aí eu olhei então para ele e só falei, então você vai comigo amanhã? Aí ele disse, sim, vamos. Eu lembro que quando eu entrei, do começo ao fim, eu chorei muito. E eu aprendi uma coisa no decorrer desses anos, que Deus não é mágico, mas o que eu nunca vou me esquecer é que eu saí dali, daquela reunião, com todos os meus problemas ainda, mas eu saí sem um, que foi sem a vontade de morrer. Eu saí dali com uma esperança. Quando eu cheguei na minha casa, eu só tive uma vontade. Eu não vi a hora de chegar o outro dia para eu poder voltar.
E aí eu pensava, meu Deus, que coisa! Há um tempo atrás, algumas horas atrás, eu sempre dizia para mim mesma, eu afirmava, eu morro, mas eu nunca vou pôr os meus pés na Igreja Universal, porque apesar desse preconceito, quando eu chegava em casa das baladas, eu ligava a televisão e eu via aqueles testemunhos e ficava assim, né, observando. Mas eu ainda tinha o preconceito naquela época, mas depois que eu fui a primeira vez, quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, a vontade era de que passasse, acabasse logo aquele dia, que chegasse o dia seguinte e que eu pudesse retornar naquele lugar. Eu escutei a palavra de Deus pela primeira vez na minha vida de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Foi a certeza de que Deus era infinitamente maior do que tudo aquilo que eu passava. De que, por maior que fosse o meu problema, ele era um nada, ele era um grão de areia, ele era uma gota d'água perto do tamanho de Deus, porque, na verdade, Deus é infinito. Devido a esse trauma da infância, eu tinha muito ódio dentro do meu coração. Era um ódio que me consumia. E um dos primeiros ensinamentos que eu recebi, e eu atentei para esse ensinamento, foi que Deus não poderia entrar dentro de mim, Ele não poderia mudar a minha vida, uma vez que eu tinha um coração sujo. Eu aprendi que eu verdadeiramente tinha que perdoar e que não podia ser um perdão da boca para fora, porque eu entendi também o outro lado. E foi nesse outro lado que eu me entreguei, porque eu entendi que aquele perdão iria agradar ao meu Deus, iria agradá-lo. Então, eu me concentrei nisso, eu me apeguei nisso. E aí eu percebi que eu tinha já perdoado, porque eu lembrava dele e eu chorava de alegria, porque eu já não sentia mais aqueles sintomas. Eu sentia paz, eu lembrava dessa pessoa e eu sentia paz. E dali eu consegui, né, ir vencendo os outros problemas que estavam comigo, mas o primeiro passo foi perdoar. Mas ainda faltava alguma coisa, faltava o principal, digamos assim, né? Faltava, como a gente fala, né, a consumação, que era o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, o quão importante ele era na vida de uma pessoa, o quão importante ele é na vida de uma pessoa, que o Espírito Santo, ele é tudo. O Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos molda. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, e foi onde eu me entreguei por completo. Num domingo, o pastor, na época, ele começou a falar do Espírito Santo. Então ele chamou à frente as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, e eu sabia o quanto eu precisava sair dali, não da mesma forma que eu tinha entrado, mas que eu precisava sair dali com essa certeza. E foi muito forte, porque foi com imposição de mãos, e na hora da imposição de mãos, uma alegria inexplicável naquele momento, como se a própria mão do Senhor Jesus estivesse sobre a minha cabeça, porque não é simplesmente uma emoção, não é uma emoção, mas é algo muito forte, é algo que invade o nosso ser, é uma força que a gente sente, uma força mesmo, que as palavras não conseguem expressar, só aquela certeza. E eu saí dali já com um brilho diferente no olhar, tanto é que a pessoa que me viu falou, você está diferente. A primeira pessoa que me viu falou, não, você está diferente. E eu já sabia. Eu não precisava ter ouvido aquela palavra para me certificar ou para ter certeza, porque a certeza já estava dentro de mim. O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Eu sei que eu jamais, em tempo algum, seria quem eu sou como esposa, como mãe. Eu jamais seria quem eu sou se não fosse o Espírito Santo, porque ele
é tudo. Ele guia, ele orienta, ele direciona, ele preenche nos momentos difíceis, porque a gente passa as nossas lutas pessoais, mas ele nos preenche, ele nos envolve de tal forma que pode ser uma luta assim tremenda, mas a gente consegue, eu consigo ter paz e consigo transmitir também essa paz aos que estão ao meu derredor. O que eu tenho para dizer para você que está em casa, você que tem esse preconceito, como eu tinha, deixa tudo de lado, coloca tudo de lado e vá. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida no primeiro dia que você for.